Muito boa tarde, hoje dia 10 de setembro de 2015, começa mais um fechamento de mercado. Opa, deixa eu tirar o som aqui, senão fica ruim. Hoje estou fazendo sozinho aqui, estou só eu e hoje é um dia bem interessante, né? Eu acho que surpreendeu todo mundo. Primeiro, ontem se imaginava uma abertura com um gap muito maior do que a gente realmente teve, né? Justamente porque o principal índice negociado, ETF brasileiro negociado lá em Nova York, caiu no pós-market lá quase 6%. Então, muita gente não faz a conta que a DR é exatamente o Ibovespa mais a variação do dólar. Então, com a alta do dólar, essa queda ela foi bem menor do que teve lá no índice de ADR. E também ninguém imaginava que a recuperação viesse numa velocidade tão grande como veio, né? A gente hoje, no início do pregão, né, a gente percebia que existia uma possibilidade de recuperação. É muito comum, né, você ter após um gap de baixa, você ter uma recuperação do mercado. Mas eu não imaginei que em determinado momento do dia fôssemos ficar positivos, principalmente porque o setor financeiro, que é muito representativo para o Ibovespa, é um setor que sofre muito quando você tem um rebaixamento de rating, por exemplo, como que aconteceu da economia brasileira, porque muito provavelmente os bancos também terão rating rebaixado, né? É uma coisa meio que quase automática, né? A gente tem o rebaixamento de rating da economia e em seguida o rebaixamento de rating dos bancos. E realmente eles foram o setor que mais sofreram, né? Em determinado momento do dia tiveram até uma reversão de tendência, vieram para a tendência de alta, mas foi só o Levy começar a falar e o mercado perceber que não teríamos naquela fala nenhuma novidade em relação a números, né? Do que seria os cortes de gasto e tudo mais, que os bancos afundaram, fazendo o Ibovespa sair do positivo e ficar aí por volta de 0,5% negativo, que é o que a gente tem agora, né? Mas a gente viu alguns setores se recuperarem muito bem. Quando o mercado abriu, praticamente todas as ações estavam no negativo. Logo em seguida, assim, ações de empresas exportadoras, a gente comentou com vocês aqui cedo, né, já despontavam com alta. Ações como a Sula 11, desculpa, vamos lá, deixa eu voltar. Ações como SUSB 5, ações como Fibre, como Embraer, que são ações que ganham bastante com a alta do dólar, já passaram a ficar positivas, bem positivas, né? Algumas com 3, 4% de alta. A Ambev, que amanheceu com baita gap de baixa, teve uma recuperação significativa. A gente conseguiu até fazer um day trade com a Ambev. Não sei se aqui alguém aqui acompanha a sala do Arena do Investidor? Se acompanhar aí, levanta a mão, fala que acompanha, né? Provavelmente viu a gente fazer esse trade. Eu gosto muito dessa condição de quando a gente amanhece com gap, apostar no gerenciamento de risco contra o gap, né? A gente acabou pegando um bom trade de Ambev. E depois a gente percebeu também as siderúrgicas se recuperaram muito forte, os Minas subindo, largando aí um engolfo lindíssimo, né? A CSNA, aliás, a gente está num trade de CSNA, pode mostrar a tela aqui. A gente comprou CSNA no rompimento de 4,50 com alvo em 4,68. A gente pegou também na sala da Arena do Investidor, como eu falei, se tiver alguém aí que acompanha a sala lá e puder falar aí se viu o trade, se não viu, a gente pegou aí a GGBR no rompimento de 6,30 e todas elas, a gente não pegou os Minas, né, mas todas elas deixaram um candle lindo no gráfico diário, né, um engolfo gigantesco do candle anterior, né, terminando praticamente todas aí com uma boa porcentagem de alta, e a Uzi Minas numa alta mais expressiva ainda, né, engolfando o candle anterior, mostrando que, olha, esse negócio de perder investimento grade, o Lula estava lá, então ótimo. Pensei que o Lula estava na Argentina. Então vamos lá. Esse negócio de perder grau de investimento, não estou nem aí para isso, né? E subindo com bastante força, né? Agora, por outro lado, a gente teve os bancos com muita dificuldade, né? Se a gente pegar aqui YouTube, a gente percebe que
ela fecha aí com a alta representativa. Olha o que eu falei, num determinado momento do dia elas até subiram, mas acabaram cedendo, principalmente após, digamos, a fala do Levi. O mesmo aconteceu com o BBDC4. E é claro, a que mais sofre é a estatal, né? BBAS. Se bem que se recuperou aqui, mas foi a que menos subiu também. Ela está um pouco acima do preço de abertura, enquanto as outras estão muito mais lá em cima, né? E outra que se manteve muito fraca, também estatal, foi a Petrobras, né? Ela abriu, tentou subir aí, mas ficou lateral durante todo o dia. Pelo menos não puxou para baixo, né? Enfim, esse foi o retrato do mercado hoje. Mercado que surpreendeu em boa parte dele, puxando fortemente para cima. Hoje, acho que agora, perto do fechamento, a gente estava olhando lá a minha grade de acompanhamento de ativos. Eu acompanho por volta de 150 ativos. A grande maioria já estavam bem perto do 0 a 0 positivos, né? Então as que caíram com bastante força foram uma ou outra, né? Agora, pela manhã, eu respondi mais muitas perguntas, que André, o que fazer na abertura? Como eu devo proceder? André, estou vendido, o que fazer? E principalmente, André, estou comprado, o que fazer, né? Porque quando chega esses momentos, principalmente quem é mais inexperiente, né, e não está posicionado, porque o cara que está posicionado, ele tem, de certa forma, uma responsabilidade, pelo menos com o seu capital, né? Quem não está posicionado começa a falar que está vendido, que comprou put no dia anterior, que o mercado vai a 39 mil pontos e não sei o que, né? E se acaba escutando um monte de besteira. Então é importante sempre a gente afirmar, principalmente quem já viveu essas situações em outro momento, né? Que sempre, mas em 100% das vezes, a melhor decisão que você pode tomar em momentos de calmaria, em momentos de nervosismo, em momento de mercado em alta, em momento de mercado em alta, de baixa, sempre a melhor decisão é seguir a sua estratégia, perfeito? Não tem nada melhor do que isso. Porque se você tem uma estratégia que dá certo no longo prazo, uma ou determinada situação vai te deixar chateado, porque você vai tomar um violino, porque você não vai conseguir comprar determinado ativo que subiu bastante, enfim. São oportunidades que ferem a tua estratégia e deixa para lá. Mas na maior parte do tempo você vai agradecer por ter seguido sua estratégia. Então, seguir a estratégia é sempre a melhor decisão que o trader pode tomar. Vou mostrar o gráfico aqui. A gente deu compra em BRAP4, vocês sabem disso, né? Lá no estudo de domingo, que desse final de semana eu fiz lá de Las Vegas, né? O Danilo me ajudou. A gente tinha dado compra em BRAP4 no rompimento de 10,10. Ela rompeu isso na terça-feira. Ontem subiu e acabou voltando um pouco e hoje amanheceu aqui. Aí no começo do dia eu respondi pelo menos umas 5 vezes se deveria sair da operação de BRAP4. Não é porque está dando certo, né? Mas está dando certo. E para você acertar essa operação, você só precisava fazer uma coisa. Seguir a outra estratégia, tá ok? Rompimento de 9,40. Era aqui que estava o stop. Se perdesse 9,40, sairíamos da operação e não iria importar se depois tomaríamos uma violinada, né? Mas não, né? Quem resolveu sair por conta própria, porque achou isso, porque achou aquilo, porque não sei quem falou que não, a outra agência vai rebaixar o Brasil. É assim isso que o Fábio está escrevendo. Aí sim o Ibov derrete, né? Fábio, deixa eu mostrar uma coisa para você. Em 2008, eu vou te mostrar o dia que a gente recebeu o investimento grade, tá? Fevereiro. Será que isso aqui é 2008? Não, 2005, voltei muito. 2007, 2008. Vamos lá. Nesse dia aqui, a gente recebeu o primeiro investimento grade, Fábio. O mercado subiu 6,33%, tá certo? O que você está falando é que a hora que a segunda agência tirar o investimento grade, a gente vai cair, né? Bom, quando a gente ganhou o primeiro investimento grade, a gente subiu 6%, no outro dia mais 2%, depois começou a subir. No dia que a gente recebeu o segundo investimento grade, se eu não me engano foi a Moody's que deu, e aí viramos um país investment grade, foi esse dia aqui, ó. Eu vou circular aqui para você
mas esse candle preto para baixo, tá ok? Esse dia aqui foi a máxima histórica do Ibovespa. Tira o zoom, vou colocar no gráfico semanal. Tá? Foi aqui, ó, tá? Nesse dia aqui que a gente recebeu o investimento grade. Aliás, mentira, foi aqui. Foi o dia que a segunda agência deu o investimento grade. Depois disso, é claro, teve a crise de 2008 para atrapalhar a gente, né? O mercado caiu mais de 50%. Então, não necessariamente o dia que tivermos a segunda agência dando o investimento grade, a gente vai cair. Aliás, se for seguir tendência, né? Pelo contrário, a gente vai acabar subindo. É só repetir o que aconteceu em 2008. É muito engraçado que eu fiz um vídeo ontem, né? O que vai acontecer com a Bolsa após perdermos o investimento grade, né? E aí eu estava comentando exatamente isso, que em 2008, quando a gente recebeu o investimento grade, a Bolsa caiu. E que tinha que tomar muito cuidado, porque muita gente falava de queda, de que o mercado ia acabar, que ia 2.000 pontos, e não precisava ficar com foco no preço, sem muito mimimi e tal. E aí alguém falou uma coisa que eu achei interessante, quer dizer, esse cara está usando informações do passado para tentar enxergar o movimento do futuro, né? Aí eu fiquei pensando, quando eu era criança, um belo dia eu enfiei o dedo na tomada, né? Tomei um baita de um choque. Quando minha filha nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi comprar aqueles protetor de tomada e coloquei em todas que tinha na minha casa, simplesmente porque eu não queria que ela passasse por aquela experiência. E aí eu falei para ela, olha filha, não pode colocar o dedo na tomada, senão você vai tomar choque, e é uma coisa muito ruim. Ela não precisou colocar o dedo na tomada para aprender isso, simplesmente porque eu vivi essa experiência no passado. E era fácil de enxergar o que poderia acontecer com ela se ela repetisse isso, ela ia tomar um choque, né? Então a experiência dá pra gente essa capacidade de ficar mais calmo quando a gente tem uma situação como essa que tivemos hoje, tá certo? E saber lidar com essa situação, né? Então, muito provavelmente a gente vai ter a segunda agência tirando o nosso investimento grade e deixaremos de ser um país investimento grade, a não ser que ações muito fortes sejam tomadas aí nos próximos dias. Mas eu não quero que vocês pensem que necessariamente o mercado precisa cair por conta disso, perfeito? O mais importante do que saber se vai cair ou se vai subir, né? Até porque você pode até acertar isso se der sorte. Ó, eu digo que vai subir se perdermos o investimento grade. Um mês depois estaremos 10% acima do preço que a gente vai estar no dia que perdeu o investimento grade. De repente eu posso falar isso aqui para vocês e acertar. Ou eu posso falar também, um mês depois a gente perdeu o investimento grade, a gente vai estar em 38.000 pontos. Eu posso falar isso aqui e acertar. Agora, se eu acertar, vai ser por acaso. Se alguém falar isso aqui no chat e acertar, vai ser por acaso. De fato, ninguém consegue prever o futuro. E principalmente ninguém consegue prever o comportamento de preço com exatidão e com um índice de acerto que seja ao menos razoável. Perfeito? Então, o que a gente precisa estar preparado é para encarar a grande volatilidade que teremos nos próximos dias, quem sabe até nas próximas semanas ou próximos meses. Se é para cima ou se é para baixo, deixa o mercado te mostrar, deixa o gráfico te mostrar, deixa o preço te mostrar. É esse cara que faz o mercado, chamado preço, é que tem sempre razão. A gente vai ganhar dinheiro simplesmente seguindo o que esse cara está fazendo. Nós não precisamos liderar nada, a gente não precisa tentar, vai subir, vai cair, não precisa nada disso. Só segue o que esse cara está fazendo, que eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante do que tentar adivinhar se vai subir ou se vai cair quando ganharmos ou perdermos o investimento grade. Tá ok? Bom, assim, a experiência no passado, eu sempre brinco, né? Se a gente tivesse a Terceira Guerra Mundial e fôssemos comandantes de um exército e surgisse a ideia de alguém de invadir a Rússia no inverno, eu ia falar, não, para com isso, né? Porque já se perdeu 2 grandes guerras tentando fazer isso, né? Da mesma forma, se eu tivesse que me unir a alguém para ir para a guerra, eu iria me unir aos Estados Unidos, porque nas grandes guerras que eles participaram, quando eles entraram na guerra, eles ganharam a guerra. Na verdade, é você tentar olhar para o passado e tentar enxergar algum padrão para você repetir no futuro, algo que deu certo no futuro. Bom, vamos lá. Deixa a gente tentar enxergar alguns ativos que vocês estão pedindo aí, tá?
Tem muita gente pedindo banco, tá? O YouTube, por exemplo, não mudou nada a condição dela do que tinha antes. Ela continua com a tendência de baixa. O suporte imediato aqui é por volta de 27,80, tá? Desculpa, 25,80. É esse fundo anterior aqui, 25,70. Dá até para tentar uma venda neste rompimento. Não dá para pensar em compra ainda, porque ela não tem nada indicando que terá tendência de alta, tá ok? Isso se repete para BBDC4. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário. Vamos lá. Isso se repete para BBDC4. O ponto de BBDC4 é esse fundo aqui, tá? Por volta de 22,15. E BBAS está um pouco mais fraco, né? Ela acabou rompendo o fundo aqui. Então, as três têm tendência de baixa. Isso não vai mudar nos próximos dias de mercado, tá ok? A gente falou até hoje de manhã que BBAS ainda tem enquanto a BBDC e a YouTube já cumpriram a retração, a projeção de Fibonacci 100%, para a BBAS cumprir isso, ela tem que chegar aqui perto dos R$11, né? E aí todo mundo pergunta de TSA, é a mesma coisa de YouTube, né? A condição de mercado é a mesma, né? Ela está lá, o fundo relevante para ela aqui, perto aqui dos R$7, né? 7,05. E para a gente começar a pensar em reversão de tendência, você precisa ter ao menos um rompimento desse topo aqui, tá? 7,64. E tomara que isso aconteça daqui a pelo menos aí uns 6, 7 pregões, para a gente ter uma quantidade de candle razoável aqui, para a gente chamar isso de reversão de tendência, tá? Eu comentei por alto aqui em relação à Uzi Minas, as outras siderúrgicas, né? A Uzi Minas, é claro que está fazendo uma perna de alta muito mais forte do que a gente chegou a imaginar ser possível, né? Ontem ela bateu na média móvel, parecia que ia ser um ponto de resistência que iria voltar a cair. É claro que é muito difícil aproveitar uma perna como essa, porque é o imponderável, né? O ativo vem caindo e perdendo valor por semanas, meses, e de repente começa a subir, muda o padrão e é muito difícil de pegar isso, né? Uma coisa que é muito importante para mim e eu sempre vou defender é a questão, é Charles Dow, né? Em tudo que ele fala, por exemplo, ele fala que o preço desconta tudo, né? Então quando estava todo mundo achando que o mercado ia derreter hoje, a gente, principalmente quem gosta de Charles Dow, né, começa a observar o que ele falava, o preço desconta tudo, deixa o preço te mostrar o caminho, né? E a gente teve hoje mais uma lição, né? E outra coisa que ele falava é topos e fundos ascendentes, o mercado tem tendência de alta. Topos e fundos descendentes, o mercado tem tendência de baixa, né? Ele comparava as tendências, né, como as ondas do mar, né? Quando você tinha a maré subindo, muda aqui para a tela, por favor. Quando a maré estava subindo, ele falava que cada onda que quebrava na praia invadia um pouco mais a praia do que a onda anterior, e quando recuava a onda, recuava um pouco menos que a onda anterior. E aí vinha outra onda e invadia um pouco mais a praia. Como o mercado em tendência de alta, né? Cada vez que sobe o mercado, rompe o topo, quando recua, deixa o fundo mais alto que o anterior. E ele falava que na tendência de baixa, o mercado trabalhava fazendo topos e fundos descendentes, assim como a maré que estava baixando, né? Então cada onda, quando invadia a praia, invadia um pouco menos que a onda anterior e recuava um pouco mais. E havia uma outra onda e invadia a praia um pouco menos, e quando recuava, recuava um pouco mais que a onda anterior. Se a gente observar o gráfico de Uzi Minas, mesmo com essa subida, né, essa onda aqui invadiu menos a praia, por enquanto, do que a onda anterior. A onda anterior invadiu a praia aqui até os 4,50. A Uzi Minas, por enquanto, chegou perto aí de 4,20 somente, tá ok? Portanto, a gente ainda tem tendência de baixa. É claro que essa onda é uma onda que chama atenção, né? Ou seja, se a gente tiver nos próximos dias, algo como isso aqui, que a gente depois vai chamar de onda 3, ou ombro, cabeça, ombro invertido, aí sim a gente vai pensar em compra Uzi Minas, tá? Tem cheiro de squeeze sim, Actio, mas eu não costumo brigar com preço, tá? Tá subindo, não importa se é por squeeze ou qualquer outra coisa, importa que está subindo, né? E o que importa é que a gente ainda conseguiu fazer um bom day trade hoje com essas siderúrgicas, mas tem cheiro de squeeze sim, tá? Então, por enquanto, não tem muito a fazer nem com Uzi Minas, nem com CSNA 3, a não ser um day trade, né? E com GGBR. A CSNA 3 já tem até uma
eu posso dizer que a onda de CSNA3, né, já invadiu mais a praia do que a onda anterior, né? Ou seja, ela já tem uma coisa que precisa, né, para a gente acreditar em tendência de alta, né? Ela já tem um topo mais alto que o topo anterior. Então qualquer recuo dela aqui, a gente pode acreditar no início de uma onda 3 ou como muita gente gosta de chamar, ombro, cabeça, ombro invertido, tá ok? Mas a gente precisa esperar para ver isso ainda, né? Pegar isso aqui nesse ponto que está é muito difícil, não tem nem lugar de pôr stop, tá? Vamos lá, Gol 4. Bom, Gol 4 tem tendência de baixa, né? Não tem ainda esse processo de reversão de tendência que a gente viu nas siderúrgicas. Aqui é vendas, perder 3,80, não tem outra operação para passar aqui para vocês, tá? Não tem nenhum, pode até subir, mas ainda se subir vai ser só uma correção da tendência de queda, né? Não tem nada mostrando a possibilidade de reversão não, tá ok? Vamos lá, BIF3 é compra? Olha, BIF3 foi compra no rompimento aí de 11,70, se não me engano, que foi o preço que a gente deu compra na semana passada. Nesse preço que está agora eu já acho um pouco esticado, tá? O gerenciamento de risco já não é tão bom como era ali nos 11,70, tá? Legal, Francisco. A ideia é justamente essa. Ontem eu fiz um vídeo, o pessoal falou que eu estava desanimado no vídeo. O vídeo, talvez seja o vídeo meu que mais teve visualização em pouco tempo, né? Hoje estava com quase 4.000 visualizações. Eu fiz ontem, era 10 horas da noite, né? Perdi o primeiro tempo de Santos e São Paulo, fazendo o vídeo lá falando sobre esse momento. Eu não estava desanimado, eu só queria que todo mundo ficasse tranquilo. Porque no fato, né, o que a gente precisa é só seguir a estratégia, né? A gente não precisa ser líder para ganhar no mercado, a gente só precisa seguir o mercado. O Bo Williams, né, com quem eu aprendi muito, ele fala que o melhor operador de mercado seria o Forrest Gump, né, que simplesmente segue o que as outras pessoas falam, né? Então, alguém falou para ele, corre Forrest, né? Ele deu a volta nos Estados Unidos inteiro lá, simplesmente porque alguém falou para ele correr. Ou alguém falou para ele como jogar tênis de mesa, que era só rebater a bolinha, ele se tornou campeão mundial de tênis de mesa porque era só rebater a bolinha, né? Então, se o Forrest Gump viesse treinar com a gente ia falar para ele, cara, é só seguir o mercado. E provavelmente ele ia ganhar mais dinheiro que todo mundo. Então, a gente não precisa ser inteligente para ganhar dinheiro no mercado. A gente só precisa ser disciplinado. Agora, eu nunca vi o cara emocionalmente instável, eu nunca vi o cara que escreve que vai para 10 mil pontos, que vai para 70 mil pontos, e que vamos lá, e vai bombar isso, aquilo, ser um cara disciplinado. Geralmente um cara disciplinado é um cara que fala baixo, que tem cuidado com o que fala, que sempre se expressa de forma clara para ser bem entendido e não fazer o cara que está do lado perder dinheiro, né? Então isso acaba sendo importante. E se o que eu falei foi a intenção, na verdade, era deixar todo mundo tranquilo. Se eu conseguir te deixar tranquilo, era realmente essa a intenção, tá? Vamos lá. Então, voltando para a BIF3, eu acho que não tem um bom gerenciamento de risco para ela nesse momento, tá? Eu vou falar de Fibre, Andreatti, porque de Vale eu não posso falar. A Vale lançou debentures e ela está em período de silêncio, tá? Ou seja, analistas não podem emitir recomendação quando o determinado ativo tem essa condição, tá? Por isso que eu não posso falar sobre Vale, tá? Então, a hora que passar o período de silêncio, a gente vai poder de novo dar a recomendação dela. Por enquanto não pode, tá? O topo de Fibre 5 está por volta aí de R$ 57,81, né? E é por onde ela está. Então, o que eu acho é que ela está bem afastada das médias e bem perto desse topo, tá? Então, se ela aqui parar de cair por aqui e romper esse topo, depois a gente consegue pensar numa operação de compra com Fibre, tá? Essa é exatamente aí a resistência que ela tem. É muito importante a gente ficar de olho nela, porque só se for rompida é que a gente consegue pensar em os próximos alvos, perfeito? Bom, pessoal, o nosso call de fechamento é sempre mais curto que o de abertura, então para a gente conversar um pouco mais sobre esse mercado, convido todo mundo a participar amanhã às 9
a gente vai ter aí uma abertura de mercado, quem sabe já falando das novidades para o dia que virá, tá? Fique agora com a equipe Trader, que vai falar para vocês e vai fazer um pouco de leitura do mercado. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, gente.